Pessoal, boa noite novamente, então. Vamos dar início à nossa terceira noite, né? Onde eu tenho a alegria aqui de trazer um amigo. Ontem eu estava brincando, falando com o Sérgio Robson, que eu tive duas alegrias, né? De levá-lo para a fé e depois de trazê-lo para cá. Você, eu acho que vai ser o mesmo caminho daqui a um tempo. Então, eu tenho uma alegria muito grande de ter um amigo, né, que se dedicou à vida pública, mas que tem aí a formação em Direito, e que essa formação em Direito foi fundamental para ele ter passagens no PROCON, né, por ele entender, né, sobre um pouco mais sobre essa questão do direito político. Hoje, na função de presidente da Câmara Municipal e vereador na cidade, também conseguindo, né, levar um pouco mais as demandas da sociedade e aquilo que até às vezes, nós já falamos na carreira de sucesso, mas às vezes é interessante, ao longo da fala, nós também pontuarmos das funções de cada um dos poderes, né? Porque muitas vezes se confunde. O vereador tem que mandar um caminhão de areia lá para casa, lá, porque está faltando. Pode fazer isso? Não pode fazer isso? Quais são as funções do poder legislativo, né? Nossa, tem uma rua esburacada lá, o que pode ser feito? É o vereador que resolve? Então, o objetivo hoje, né, nessa terceira noite, é falar um pouco, né, com esse meu amigo. Eu estou sendo muito informal nessas apresentações, não estou lendo nenhum dos currículos, né, e não é por desmerecer nenhum dos palestrantes, é justamente porque eu tenho o privilégio de trazer aqui alguns dos meus amigos, para que eles possam, né, conversar com vocês sobre temas que são importantes. E uma das coisas que nós temos que entender em relação ao poder público, ao direito administrativo, é que ele precisa ser eficiente. E eficiência é essa que está, inclusive, prevista na nossa Constituição como uma das suas premissas do direito administrativo. Então, se está na nossa Constituição, por que, afinal de contas, nós não aplicamos, né? E aí, se nós aplicamos, quais são os entraves que nós encontramos, né, eventualmente, para que isso possa acontecer? Feito essas considerações iniciais, agradeço mais uma vez ao nosso catedrático, professor Olivas, né, que ele já disse, inclusive, que durante o Carnaval vai estar aqui também, né, de plantão, já que ele gostou de vir aqui todos os dias. Quem eventualmente tiver alguma dúvida, né, dos calouros principalmente, ele vai estar aqui para atender durante o Carnaval. O senhor me disse, é das 7 da manhã às 0 horas, é isso? Às 0 horas. Sábado a terça? Férias, vou para Porto de Galinhas e só retorno em abril. Bom, pessoal, como eu disse a vocês então, né, mais uma vez aqui destacando a minha alegria, já trouxe o Robson para falar um pouco da carreira dele, mas hoje aqui eu trago o professor para falar um pouco então sobre direito público eficiente. Agradeço ao João Paulo, né, que se candidatou aí a estar aqui hoje. Temos também um dos nossos colegas que está em casa, que não teve tempo de vir, né? E a Anne, que também eu acho que ainda não chegou, ou que eventualmente está em casa. De toda forma, nós temos aqui o João Paulo para representar aí o corpo docente e que aí você possa, né, fazer aí a sua explanação depois do nosso professor, tá bom? É contigo, meu irmão. Toca aí. Primeiramente, boa noite a todos. Né? O objetivo aqui, gente, é fazer um bate-papo, trocar uma experiência com vocês a respeito do poder público, tá? Em nenhum momento eu quero ter arrogância de esgotar o assunto, muito menos ser dono da verdade. Então, você sabe que aqui muitos aspectos vale mais a reflexão do que diretamente as palavras que possam sair da minha boca, tá? E o direito tem essa subjetividade que nos traz a importância de estudá-lo diariamente. Em nenhum momento eu pretendo fazer nenhum tipo de julgamento de opinião e nem de política partidária. Deixa bem claro isso também, tá? Então, o que eu peço para vocês que tenham a mente aberta para ouvir isso aqui como um bate-papo. Por que eu falo mente aberta? Muitas vezes a gente mistura a pessoa ou o cargo com alguns desejos da gente, com posicionamentos da gente. Então, suponhamos que alguém
Estou vendo vários rostos aqui que são de Itajubá, pessoas que eu já conheço. E, às vezes, alguns de vocês podem não ter empatia pelo meu trabalho como vereador, por exemplo. E, às vezes, essa falta de discordância mesmo, de não gostar do meu posicionamento, pode atrapalhar vocês a usufruir pontos positivos da minha fala hoje. Então, hoje, estou aqui com uma pessoa que vai trazer uma visão do direito em relação ao poder público. Não é o Robson vereador, tá? Para deixar bem claro isso, tá? O fato de hoje eu estou como segunda vez que sou presidente da Câmara, isso me dá uma experiência, já acertei muito, também já cometi erros, mas sempre erros de boa fé, por erros de propósito, nunca tive nenhum erro material ou de legalidade, tá? Às vezes as pessoas podem discordar da minha opinião, mas esse Robson político fica lá na Câmara. Hoje aqui com vocês é o professor, eu tive o prazer de dar aula junto com o doutor Olivas na FEP, com o Regis que me levou para a FEP, na verdade, o Sérgio Salvador, o grande Sérgio Salvador, eu tive o prazer de ser estagiário do Sérgio Salvador, quando eu formei, ele e a doutora Doroteia, né, me arrumaram, cederam uma sala no escritório deles para mim, começar meu trabalho lá. Então, assim, eu vim aqui hoje com uma pessoa que o direito faz parte da minha vida e direito me fez andar os passos que sigo hoje, tá? Então, só quero deixar claro isso daí, porque senão muitas vezes a gente trava o pensamento ou já vem com uma visão de crítica às palavras, julgando a pessoa, não hoje aqui o palestrante, tá? Vamos só separar essas circunstâncias. No entanto, podem criticar à vontade, quem não sabe ouvir uma crítica perde uma oportunidade de evoluir, né? Então a gente também tem que ter essa mente aberta para isso. E eu ainda quero evoluir muito na minha vida, então fiquem à vontade aí para nós batemos um papo. O Regis me passou a difícil e gostosa missão de falar sobre poder público eficiente. Poder público eficiente. Nossa, me deu um trem aqui no ar, hein? Aí, deu certo. Estou apanhando do copo d'água aqui, gente. Cadê a eficiência? Entendeu? Lá no Jerevan não tem essas coisas. Lá no Jerevan não tem isso. Então, assim, poder público eficiente. Vamos iniciar do início. O que é poder público? Poder público é administração pública em toda sua totalidade. O que é administração pública? São os órgãos, autoridades, agentes e serviços que compõem a coisa pública, a máquina pública, né? São as ferramentas dos órgãos públicos que propiciam as necessidades da população. Da administração pública, ser direta ou indireta, não vou aprofundar nas várias ramificações da administração pública, do poder, e vou dar algo mais generalizado para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Então, o poder público são os agentes, órgãos, serviços públicos prestados pelo Estado. Quais são os poderes do Estado? Segundo Montesquieu, são os 3 poderes. A maioria da doutrina, aliás, fala de divisão dos 3 poderes, separação dos 3 poderes. Aqui já vou pedir para vocês tomar um cuidado. O poder público não se divide, não se separa, né? Embora se fala assim da separação dos poderes, divisão dos poderes, na verdade, poderíamos explicar melhor isso como 3 funções do poder público, tá? O poder público tem 3 funções: a função judiciária, a função legislativa e a função executiva. Então, mas como se diz no popular, a divisão dos 3 poderes, já chamando atenção para esse cuidado de divisão, nós temos aí o poder judiciário, e quando se fala em poder público, gente, nós temos que abranger o poder como um todo. Antes de falar do judiciário, eu vejo o seguinte, que o poder público é como se fosse um grande homem invisível, tá? Um grande homem invisível, na qual não se divide, o poder é único, é uno, é indivisível, com funções diferentes. E uma das funções é o poder judiciário, como o nome já diz, é a aplicação da lei, da justiça, de trazer segurança jurídica para a sociedade, aplicar a justiça social.
e aquelas duas que eu acho que vai ser mais interessante para a gente debater hoje, porque o judiciário nós vamos debater o curso inteiro. Seria o poder legislativo e o poder executivo. Os três são divididos em 3 níveis de poder: municipal, estadual e federal. Poder legislativo, de forma bem resumida, é legislar e aplicar leis. Voltando um pouquinho à divisão dos poderes, quando Montesquieu fez a teoria dos 3 poderes, também inspirou lá em Aristóteles, eles colocaram o seguinte, que o governo não poderia ser absoluto, que não podia ter o poder todo na mão de uma única pessoa ou de um único órgão detentor dos poderes, tá? Porque isso poderia colocar em risco a liberdade das pessoas, iria estimular a tirania por parte dos governantes. Vocês já viram ali Game of Thrones, a série Vikings? Qual que é interessante? Quem viu Game of Thrones aqui? Levanta a mão. Bastante gente já viu. Outros filmes também têm a mesma ideia, tá, gente? Filmes de Vikings e tudo mais. Qual que é? Tem o poder. O poder, muitas vezes, ele é tomado por outros poderes. No caso de Game of Thrones, por exemplo, que não tem nenhuma aplicação no mundo de hoje, mas só para vocês entenderem a ideia, tinha lá os 7 reinos, então os reinos se uniam para que outros não os tomassem. O que eu quero dizer com isso? Essa ideia que deu origem do Estado, a necessidade de você ter o Estado, o governo, e a mesma ideia de você dividir o governo em 3, o judiciário, o legislativo e o executivo. O legislativo tem a sua função básica de legislar e fiscalizar. Romântico. Na prática, é bem mais difícil do que isso, bem mais complexo do que isso. O Congresso Nacional, o Senado, eles têm atribuições bem maiores, tá, do que o Poder Legislativo Municipal, no caso da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores tem uma limitação legal bem diferente, tá? É bem mais limitado do que o Congresso Nacional, em termos da iniciativa das leis. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O vereador não pode fazer leis que criem gastos para o município. Olha a dificuldade. Como que eu vou fazer uma lei que eu não posso criar gastos para o município? Tá? Eu não posso fazer uma lei obrigando o prefeito a gastar nada. Então, gente, é muito difícil. Vocês podem pensar em como que eu criar uma lei que vai ser boa para o município, vai mudar de verdade a realidade da sociedade, mas que não pode gastar. Não posso obrigar o prefeito a gastar dinheiro. Tá? Então, você vê que muitas vezes ela é romântica, mas na prática é bem complexa, bem mais difícil do que isso. E a fiscalizar. Fiscalizar também tem a possibilidade de olhar, a obrigação de olhar os contratos públicos, os gastos públicos, as licitações, os contratos, a aplicação do serviço. Também é muito lindo isso. Na prática também é difícil. Por que eu falo isso na prática? Porque a ideia, até que eu tenho o João Paulo aqui, é trazer a legislação como que é e um pouco de como que funciona na prática. Porque, às vezes, no texto da lei é ótimo, a nossa legislação é ótima. Na prática, a gente vê que ela não funciona do modo que deveria funcionar. Por isso que é a complexidade de falar em poder público eficiente. E vocês podem me interromper quando quiser, tá, gente? Então, o poder legislativo ele tem a função de fiscalizar. Na prática, para fiscalizar também depende da maioria, o poder da maioria. Mas, na grande maioria das vezes, a maioria acompanha quem é detentor da máquina pública. Então, no Congresso Nacional, muitas vezes a maioria apoia o presidente. Não estou falando do Bolsonaro, estou falando da figura do presidente, seja quem for que estiver lá, tá, gente? Não quero entrar nesse mérito. No governo estadual, muitas vezes, tem os lobbies para que os deputados formem a bancada de apoio do governador. E no município, a bancada de apoio do prefeito. Isso é bom ou ruim? Depende. Se o projeto for bom, do chefe do Poder Executivo, por exemplo, e for para a Câmara e ele ter a maioria, é garantia que ele vai ter o apoio para aprovação daquele projeto. Mas, na prática, muitas vezes, a maioria é importante para projetos que não são bons.
Porque dificilmente alguém de oposição, pelo menos no âmbito municipal, vai contra alguma coisa que é boa para o município. Geralmente, a maioria ajuda aos problemas políticos do prefeito. Não que necessariamente seria o interesse público. Mas a democracia coloca aí o poder da maioria, né? Fazer um gancho para te ajudar aí. Acho que ontem até o professor Sérgio Salvador, ele estava falando sobre a aprovação da reforma da Previdência, né? Foi um tema tão complexo, como que ele conseguiu ser aprovado em 8 meses dentro dos poderes, né? Como é que isso traz consequências hoje para a sociedade. E aí a gente vê muitas coisas também que acontecem não só, né, nós estamos falando em âmbito federal, mas também dentro das nossas realidades estaduais e municipais. Eu acho que, salvo melhor juízo, né, eu estava vendo um amigo que é delegado, teve alguma tretinha aí com o governador, e eu acho que está gerando uma tensão que muitas vezes é decorrente justamente dessa administração que ocorre, né, do gestor público com aqueles que precisam exercer o que está determinado pelos legisladores. Então, acredito que, né, até corroborando com isso que você está falando, nessa divisão dos poderes e como eles podem servir para trazer mudanças significativas para a sociedade, nem sempre isso acaba acontecendo. Até ontem, uma das nossas alunas estava falando sobre a questão também da reforma trabalhista, né? Como isso trouxe retrocessos. O professor Olivas falou sobre leis em desuso, né? Leis que, no popular, como disse o Robson, são aquelas leis que não pegam, né? Que, inclusive, nós temos algumas aqui, eu não estou falando com o professor, não estou falando com o vereador, a exemplo da máscara. Está em vigência? Está em vigência. Tem multa? Tem multa. Quem aplica? Poder Executivo. Teria Poder que Executivo, aplicar. desculpa, gente. Não estou conversando com o réis, né? Teria que aplicar. Teria que aplicar. Aplica? Raro, né? Boas respostas. Mas nessa situação, um outro poder não poderia interferir? É limitado. Por exemplo, dentro da fiscalização do Poder Legislativo, pode interferir no Poder Executivo? Pode, no sentido de indicar um problema, mas não de fazer o poder de polícia, que é exclusivo do outro. Então, por exemplo, o caso da máscara, como o Regis falou. Eu não poderia vir aqui, suponhamos que eu tivesse com a minha máscara, tá? E eu não poderia vir aqui aplicar uma multa em você. Eu não tenho poder legal para isso. O poder de polícia é apenas ao fiscal concursado no Poder Executivo para tal função. Aliás, o fiscal ele também não pode ser terceirizado. Várias áreas da prefeitura, do poder público, podem ser terceirizadas, tá? Às vezes pode contratar um médico terceirizado, pode contratar um professor terceirizado, um advogado terceirizado. O poder do fiscal, ele não. Ele tem que ser exclusivo de pessoa efetiva do poder público, tá? Então, somente o fiscal da prefeitura, ele tem o poder de polícia para exercer tal função. Então, o nosso poder de fiscalização seria de provocá-lo, o órgão responsável, para que faça a função dele. Olha, estou fiscalizando o que você não está fiscalizando, entendeu? Estou fiscalizando o seu ato que não está sendo feito direito. Então, é essa que é a limitação, tá? Então, muitas vezes, as pessoas confundem essa poder de fiscalização do poder legislativo, tá? No caso, um exemplo local. Às vezes nós temos discordâncias em relação à efetividade do ônibus. Eu, particularmente, tenho uma grande discordância da efetividade do ônibus. Não quero polemizar o assunto, tá ok? Só apenas dando um exemplo aqui. Na minha opinião, alguns horários de ônibus não têm a eficiência que o poder municipal deveria apresentar à população. O poder de fiscalização, só para entender a função de fiscalização nossa. O órgão executor do contrato é a prefeitura, somente a prefeitura. O poder legislativo, da nossa fiscalização, nós apontamos o quê? Que tal serviço público não está sendo eficiente, adequado à necessidade da população na sua totalidade, ou em alguns pontos, ou em alguns bairros, depende da situação, tá? Nós apontamos um problema, mas o poder de corrigir o contrato, a execução do contrato, cabe somente ao Poder Executivo. Então, muitas pessoas, às vezes,
falam assim, a Câmara de Vereadores não faz nada em relação à empresa concessionária de transporte público. Por que não faz uma lei proibindo ela de fazer isso? Não faz uma lei colocando horário? Ou não tira a empresa concessionária do serviço público? Nós não temos essa autonomia. Essa autonomia é somente o executivo que tem. Então, a nossa fiscalização ela é um pouco limitada. Ela é um pouco mais abrangente quando envolve corrupção. Tá? Suponhamos que é identificado um ato de improbidade administrativa. E daí a gente pode abrir uma CPI, né, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para fazer o processo investigatório, e a partir daí, se foi apurado que houve um ato de corrupção, um ato de improbidade administrativa, a partir daí fazer um processo de cassação do chefe do Executivo, por exemplo. Tá? Então, nesse caso, cabe a fiscalização do Poder Legislativo. Tá bom? E daí, o Poder Executivo, ele tem ali as suas peculiaridades. Ele tem o poder de agir, mas o poder de agir do Poder Executivo é diferente, tá? da área privada. Por exemplo, na minha empresa, ou na casa de vocês, no trabalho de vocês têm o poder de agir. Você pode agir ou não. Na minha empresa, eu tenho o poder de agir em relação ao meu funcionário, entendeu? Algumas atividades do meu ramo de trabalho. Eu posso agir ou não. Por exemplo, se eu quiser pagar o salário do meu funcionário, minha área privada, tá? Minha empresa privada, não na área pública, tá? Na área privada. Se eu quiser pagar o salário do meu funcionário para ele ficar o dia inteiro à toa, eu posso. É o poder de agir meu. O poder de agir do poder público é diferente. O poder de agir do poder público é um poder-dever, tá? É um poder irrenunciável. É um poder que traz uma obrigação de agir. Tá? Então, fala-se poder, mas ele é enunciado. É um poder em relação ao poder público, mas é o dever de agir quando necessário. Então, o poder público não pode, por exemplo, pagar um servidor público e para ele não fazer nada, para ele não trabalhar. Tá? O poder público não pode deixar de respeitar as garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, direitos fundamentais. Tá? O poder, dever de agir tem que dar acesso à educação, dar à saúde. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mais no finalzinho, eu quero falar sobre isso com vocês também. O que vocês acham disso tudo? Se realmente nós temos isso no nosso país. Mas vai ser um tema até vai ser legal, Dr. Olivas, debater isso. Nesse contexto, o dever de agir, quando que ocorre, caracteriza a prevaricação? Ótimo. Eu comentei isso com o João Paulo. João Paulo, uma hora alguém vai perguntar sobre prevaricação. A prevaricação é quando o Estado, o poder público, ele retarda, deixa de agir, age com lentidão, entre outros aspectos. Tem vários aqui, estou dando um exemplo para vocês. Esse deixar de agir é muito subjetivo, tá? Mas deixa eu caçar um exemplo que não envolva administração local. Né? Não, eu já ia dar um exemplo aqui, mas enfim, peraí. Então, suponhamos que o Poder Executivo ele tem uma obrigação de dar a escola, tá, para as crianças. Daí ele tem os professores, tem as salas de aula, mas ele simplesmente resolve não dar início ao ano letivo. Qualquer motivo que seja, tá? Isso aí é uma prevaricação, está deixando de fazer uma função que é o dever de agir dele, poder-dever de agir. Ele tem que dar a educação à população, tá? No caso do município, ensino fundamental, ensino infantil e fundamental 1, que vai até a 5ª série. Então, assim, nesse caso, não está fazendo a função dele. A Câmara de Vereadores pode abrir esse processo vai fazer uma denúncia dentro da Câmara para apuração disso, tá? Na prática, se abrir uma apuração na Câmara, dá certo? Depende da maioria. Tá? Na maioria das vezes, o prefeito sempre tem a base. Tá? Sempre tem a maioria na Câmara, que dificulta, muitas vezes, algum tipo de processo nesse sentido. Ou buscar o amparo, por exemplo, do Ministério Público. O Ministério Público seria chamar o Poder Judiciário, que nós falamos, para fazer aquele controle jurídico, trazer a segurança jurídica. No caso, ou até temos outras ações também, então, com ação civil pública, com ação popular, né?
no caso da ação civil por ação popular, entra com a ação do Ministério Público, é chamado para falar nela. Se provocar uma denúncia para o Ministério Público vai olhar e ver, eu concordo com isso, então eu vou fazer uma notícia de fato para o Poder Executivo me explicar por que não começou ou já dar início a essa garantia. Então, isso deve acontecer. Na prática, se você for lá com lupa, tem muita coisa que o Poder Público deveria fazer e não faz. Tá? Então, assim, muito. Eu estou tentando aqui não entrar em detalhes para não parecer uma crítica à administração municipal, que não é objetivo nosso. Mas qualquer administração, qualquer prefeitura, ou seja, no âmbito municipal, estadual, entendeu? As pessoas que não moram em Itajubá, que estão aqui hoje, deve ter gente de fora de Itajubá, com certeza aqui, mas se você olha com lupa na sua cidade também, vai ver ações que deveriam ser executadas pela prefeitura, pelo Poder Executivo, que não são feitas. Caberia, sim, uma prevaricação, tá? Três Corações? Foi prevaricação, não? Foi quebra de decoro? Não lembro o assunto, cara. Três Corações, o prefeito foi cassado, né? Já foi cassado ou respondendo um processo ainda? Acho que foi cassado. Acho que foi cassado já. Foi cassado, não foi? E lá, Coronelismo. ali uma das situações ali que, várias situações, mas assim, deixou de contratar um serviço mais barato e encerrou um contrato com uma empresa que prestava um serviço social por um preço, contratou um outro muito mais caro. Então, teve várias situações nesse sentido. Quero ilustrar uma situação aqui, mas, não, enfim, peço a vocês bom senso mesmo de entender que não é uma crítica a pessoas ou a governantes, apenas um exemplo. Aqui em Itajubá, hoje, nós temos bairros rurais que não têm transporte coletivo, né? Então, nós temos aqui Rancho Grande, Pessegueiro e Ilhéus que não têm transporte coletivo. E outros bairros rurais que têm, os horários não encaixam com o horário de escola. Isso, na minha opinião, se não for corrigido, caberia sim uma prevaricação, tá? Salvo melhor juízo, é o meu entendimento. Por quê? Porque o direito a acesso à educação é constitucional, entendeu? Só uma ideia, várias famílias do Rancho Grande estão com medo dos filhos perderem a vaga nas escolas por falta, porque a diretora de várias escolas já falaram que o limite são 20 faltas, né? E essa semana daria 20 faltas para as crianças desses bairros na qual não tem ônibus nenhum. Então, um desespero. Então, na minha opinião, isso caberia. Volto a falar, gente, todo governo, qualquer prefeitura, ou governo, ou presidência, seja governo federal, ou estadual, ou municipal, tem seus pontos positivos, seus pontos negativos, tá ok? Então, isso aqui eu estou apenas ilustrando para dar uma ênfase no que, para deixar claro um exemplo do que o colega está falando. Então, assim, nesse caso, sim, daria. Só que se você for pensar agora de uma outra forma, eu vou antecipar uma discussão com vocês. Vou deixar isso para o final, eu até falei que eu não aguentei. Casa que você está falando. Vocês acham que tudo que está previsto na legislação é aplicado? Os direitos fundamentais, acesso à saúde, à educação, transporte. Não. Oi? Deveria ser. Aí eu acho que você entrou num ponto interessante. Desculpa, perdão. Deveria? Concordo também. Ó, eu estava conversando esses dias com a minha esposa, essa semana. Ela falou assim, mas por que existe a lei da mulher se o poder público não aplica? Tá? Oi.
Entendi. Entendi que você não entendeu, mas eu entendi. Autonomia. Entendi. Nesse caso, caberia aí uma ação do Poder Legislativo para ter autonomia, nesse caso, para reestruturar o Conselho. E daí, como que funcionaria? Reestrutura o Conselho na Câmara. Daí, aprova. Manda para o Poder Executivo. Se ele não sanciona, volta para a Câmara. Mas daí pode voltar para a Câmara e os vereadores sancionam na Câmara. Também tem essa possibilidade de sanção quando o chefe do Executivo não faz, volta para a Câmara para ser sancionado pela maioria. Tá? Então, assim, como... Porque o Poder Executivo não tem interesse em rescindir o contrato. Para rescindir um contrato, o próprio Poder Executivo deveria apontar descumprimento do contrato por parte da empresa, que, no meu entendimento, é fácil de comprovar. Tá? Hoje, como que funciona? Transporte coletivo realmente não está sendo fácil no Brasil inteiro. Tá? Então, assim, eu tenho consciência que esse problema não é um problema específico do nosso município, de Itajubá. Peço desculpa por ser mais colega, mas o exemplo serve em termos de estrutura. Desculpa. Pois não. O mesmo fato aconteceu com a Verdene, na Fé. Só que não era a questão da prefeitura, mas contrato com a prefeitura, e sim contrato Estadual. Concessão. Concessão. estadual. Partiu deles para comprar na Fé, e reivindicar isso. Sim. Então, poderia fazer isso? Poderia. Tem possibilidade jurídica de encerrar um contrato com a empresa Valônia por descumprimento de alguma cláusula? Tem. Tá? A prefeitura tem interesse em fazer isso? A prefeitura não tem, porque eles têm receio de não conseguir uma outra empresa que preste serviço para isso. Esse é o posicionamento da prefeitura. Tá? Então, mas como resolver isso? Claro, vamos lá. Eu a vida toda andei de ônibus. Nunca, sempre ônibus. Morava lá na fábrica de armas, em Bel. No final da década de 70, cara, a Passa do Marrom tentou entrar em Itajubá. Mas tentou entrar concorrendo com o valor, tendo duas linhas aqui, e não conseguiu. Então, eu estou tentando trazer para vocês que isso aí é dinossauro. Isso aí é coisa. Veja bem, no final da década de 70, já tinha essas questões, talvez até uma insatisfação com a própria Valônia, e tem nessa questão mesmo, as dificuldades apresentadas, né? E aí cai, é claro, naquela questão ali, juridicamente falando, o contrato ele tem um prazo de validade, como que foi o término desse contrato, eu não quero entrar nessa seara, Sim, né? sim. Longe de mim, mas a partir do término do contrato, ele te dá toda a abertura para rever todas as cláusulas contratuais, inclusive aquelas, talvez até draconianas, que foram feitas e que vão favorecer somente um lado, e este lado nós sabemos que, infelizmente, não é o nosso. Né? Então, é só para essa questão. Sim, sim. Se você for ver assim, em termos de contrato da Valônia, por exemplo, muitas pessoas falam assim: por que não abre concorrência? Por que não põe duas empresas na cidade? Agora eu vou trazer a reflexão. Será que seria bom? Por quê? Por que uma empresa concessionária de ônibus já tem a obrigação de prestar um serviço num bairro que dá prejuízo para ela, tipo zona rural? Tá? Porque a compensação financeira, a linha que dá lucro compensa a linha que não dá. Se você abre concorrência, todo mundo vai querer só as linhas que dão lucro. E as linhas com poucas pessoas, que andam no vermelho, vão ficar realmente aí sem pessoas com interesse de aplicar isso daí. O que a prefeitura poderia fazer é permitir o que hoje no contrato não tem, o uso de micro-ônibus ou vans para bairros menores, onde dispensa até o cobrador, por exemplo, ou a prefeitura colocar, caso tenha entendimento, olha, para não onerar a empresa, mas para não
perder esse contrato com essa empresa, nós vamos colocar uma van do município para prestar horários em linhas aonde tem necessidade, mas não teria demanda, tá? É uma possibilidade? É. O importante é ter o transporte, porque o acesso à educação, à saúde, também, caso entra na seara do transporte coletivo, né? Vou pensar, por exemplo, o transporte coletivo gera pessoas para a área urbana da cidade, para a comercial, mais circulação de pessoas, mais circulação de dinheiro, entendeu? Então tem todo um efeito econômico, social, saúde pública, de educação no âmbito do município. Então, assim, realmente não é fácil, mas tem algumas coisas, por exemplo, o bairro Rural de Itajubá, por exemplo, tem horário que tem ônibus, mas o horário do ônibus não abrange a escola. Por que não muda o horário? Se mudasse meia hora depois, já atenderia. Então, tem coisas que não tem cabimento. É quando está falando da prevaricação. Está fazendo o que é a função do Estado? Entendeu? Mas como que funciona essa lógica do investimento público? Vamos pensar numa pizza, que tenha lá as fatias. Tá? Por isso que é tão difícil o poder público ser eficiente, por causa da subjetividade de cada um de nós. Tem algumas coisas que é óbvio que não é eficiente, porque em todas as áreas que você olha, mesmo sendo uma área que você não gosta, está faltando ali objetividade nas ações. Mas, mesmo se um governo, de um poder público, for muito eficiente, no olhar da população, pode não ser. Por quê? Porque eu fui da fatia. Pensa numa pizza. Tem 8 fatias. 1h10 da noite falando de pizza. Sacanagem também minha, né? Que exemplo que eu dei. Foi mal, gente. Você pagando o rodízio depois, tá tudo certo. Cada área de atuação da prefeitura, então tem lá, é uma fatia. Então, um exemplo, tem esporte, educação, saúde. O orçamento público, ele é feito com base nas fatias, né? Nos orçamentos de cada área de atuação. Então, muitas vezes, para uma pessoa que gosta de esporte, cultura não é prioridade, entendeu? Obras não é prioridade. Claro, claro, vamos lá. Qual ramo de mercado também? Desculpa, não entendi isso. Ah, sim, sim. A Valônia não é impedida de prestar serviços privados, desde que o serviço público ela preste. Né? Então, eu entendi o que você está falando, perfeito. Ela tem um número específico de ônibus, né, de veículos, que ela tem que aplicar, os veículos não podem ultrapassar 5 anos de uso, tem umas condições atuais. Hoje não pode abrir uma licitação para outra empresa de transporte público com a vigência do contrato. Antes teria que encerrar o contrato. Poder pode. É de praxe transporte público fazer isso por causa do investimento. Se você pôr um prazo pequeno, as empresas que têm que investir um valor tão alto, eles geralmente não têm participação. Tá? Não que eu concorde, estou falando como funciona, tá? Então, quanto que não custa um ônibus, por exemplo? Para você ter ali 20, 30 ônibus, você ter o retorno desse investimento, você tem que ter um prazo hábil para isso. Então, essa é a lógica do sistema, tá? De como funciona o sistema de rodagem em âmbito nacional mesmo. Inclusive, tem até um cálculo, tá? Uma tabelinha de quilômetro rodado. Sim. Se eu não me engano, o atual contrato é de 15. Sim, sim. Me ver?
Juridicamente poderia? Poderia. É viável? Eu não sei. Eu, particularmente, acredito que não. Por quê? O Uber, para quem tem... hoje eu preciso na faculdade, tá chovendo, pegar um Uber. Uma coisa. Mas para um pai de família que trabalha, entendeu? Para ganhar salário mínimo, que tem que pegar ônibus todo dia, seria inviável pagar Uber 2 vezes por dia. Eu estou dando um exemplo aqui da função social dos contratos públicos, né? Dessa finalidade social do poder público ter que intermediar. Por isso que algumas coisas o poder público tem que intermediar para que atinja a finalidade social. Porque senão, hoje, por exemplo, no caso de crianças, alunos do Estado que não conseguem ir para a escola porque não tem ônibus e moram em área rural onde não tem ônibus, né? Sob redundância. Os pais não têm condições de pagar Uber para essas crianças, entendeu? Eu estava pensando uma coisa aqui. Veja bem, tem um contrato com a valor. A gente sabe que todo contrato do poder público ele tem a função social do contrato. Sim. O contrato que ele faz de prestação de serviço para a população. O poder público emitido. Para isso, atender a população. Eu estou falando aqui empiricamente. Você pode até ajudar nisso. Veja bem, quando a gente fala em transporte coletivo, a gente fala principalmente de determinados momentos, horários pontuais de extrema necessidade. Não haveria a possibilidade da prefeitura fazer um planejamento, uma análise de todas as necessidades pontuais de todos os bairros, levar isso para a Valônia e falar assim, a prioridade é você cumprir estes horários nestes locais, para poder atender essa. Um exemplo, tá? Todos nós sabemos que numa empresa entra às 7 horas da manhã. Então, colocar o ônibus às 9, dependendo do local, ele não vai atender tanto a função social quanto colocar o ônibus 6h30, que vai ter assim, uma demanda maior de pessoa. Então, assim, a prefeitura já leva para a Valônia esta planilha, esse organograma, dizendo assim, ó, esses os pontos e os horários de linhas que tem que ser cumprida prioritariamente para nós, atendendo a função social. Em contrapartida, depois, a própria Valônia, dentro da visão mercadológica dela, ela vai colocando outras linhas, mas você sabe, por exemplo, assim, suponhamos, lá no Ilhéus, não tem ônibus no período da tarde, mas você sabe que ele tem 2 linhas de ônibus que saem a determinada hora e que voltam a determinada hora, que atende uma demanda, e tem uma outra, que aí é uma questão. E vem assim, não sei se eu estou falando besteira aqui, eu estou trazendo uma questão assim, bem lógica, eu acho que a prefeitura poderia trazer dessa forma. O segundo ponto é o seguinte, a Valônia fala assim, estes aqui não dá para eu cumprir. Bom, já que você não dá para cumprir, agora eu bato no peito e chamo para mim. Então, nestes horários que não tem Valônia, eu vou providenciar, vou ver a quantidade de pessoas, se é um micro-ônibus ou se é uma van, eu vou disponibilizar para eles lá. Eu acho que já seria, pelo menos assim, um chegar próximo dessa questão constitucional do direito, porque quando fala em direito à educação, não é na escola, a gente sabe muito bem disso, é dar o acesso, é dar a alimentação, né? Até quando a gente fala mesmo do princípio de dignidade humana, são tudo aquilo necessário para o nível da dignidade. Né? Então, olha aqui, perfeita colocação. Inclusive, os itinerários é a prefeitura que deve colocar mesmo, tá? E deveria ser feito assim mesmo. Essa vamos dizer assim, é a divergência, muitas vezes, entre Câmara e Prefeitura. Porque os horários das linhas, né, os itinerários dos ônibus, que a Prefeitura que tem que passar, porque ela que é o dono do contrato. Então, sim, poderia fazer isso, colocar os horários que são fundamentais e os demais sejam de interesse comercial da empresa. Poderia, não tem problema nenhum. E aonde, igual o doutor falou, a esse horário a Valônia não tem condição de fazer, a prefeitura pode acatar que ela não faça desde que a prefeitura coloque outros, substitua a necessidade. Então, assim, daí volta, estava falando, você levantou a mão, não foi? Você também lá no final, só um minutinho, tá, que levantou a mão ali? Sim. Sim. Quando
Em março do ano passado, quando estava no auge de casos de Covid, eu pedi para abrir uma CPI. Eu e mais 3 vereadores. Sim, então, nesse caso, sim. Hoje em dia tá difícil achar 4 na Câmara de Itajubá, viu? Mas todos são ótimos com a sua atuação, tá, gente? Estou falando assim, 4 que discordam a ponto de não se preocupar em ter um enfrentamento com o Poder Executivo, tá? Mas todos os vereadores ali têm pontos maravilhosos que não estão todos merecendo ninguém, vou deixar claro isso. São todos meus amigos, aliás. Mas em termos de aproximação com o Poder Executivo, hoje a maioria está com o Poder Executivo. Mas, assim, caberia, tá? Caberia, às vezes poderia ter um processo de investigação, mas se caso constatar alguma coisa, dificilmente teria uma aprovação disso na parte de penalização depois, né? De votar o que foi definido da CPI. Mas poderia encaminhar para o Ministério Público, por exemplo, que é esse que é o papel, depois que monta a CPI, o resultado final se encaminha para o Ministério Público, então poderia, sim, já adiantar um trabalho do Ministério Público, né? O que a gente tem que fazer também é importante sempre tentar esgotar as soluções no âmbito legislativo e no âmbito administrativo. Porque se começar a encher o Ministério Público de denúncia, eles falam, peraí, por que você não faz essa função lá? Entendeu? Por isso tem os poderes. Mas, não restando alternativa, o caminho é esse mesmo. Sim. Por exemplo, tem casos que bairro rural que tem ônibus, mas o horário não encaixa com o que os alunos saem da escola, por exemplo. Se tivesse no horário certo, ia ter mais gente usando, sem dúvida. Tá? MV, só cortar o seu um pouquinho. Respondendo só o que você estava perguntando, até foi questionamento de um cliente essa semana. Os transportes alternativos hoje, né? Os meios alternativos de transporte aí com esses motoristas de aplicativo, eles têm restrições via decreto. Eles não podem ficar próximos a rodoviárias, a pontos de ônibus, justamente porque há uma exclusividade para o exercício da atividade. Então, para que essas atividades pudessem ser exercidas, deveria passar por um processo legislativo, que o que impede hoje é um decreto, então teria que ter uma lei para que essa lei eventualmente regulamentasse, né, para que eles pudessem alternativamente trabalhar aí, vamos colocar aqui entre aspas, como uma forma de concorrência com aqui a empresa que nós estamos falando. Qual a dificuldade na prática disso daí? As empresas batem muito. E eu não vou falar dessa aqui de Itajubá, mas eu sei de clientes que atuam em cidades vizinhas, que quando o motorista de aplicativo pega a viagem, rapaz, o bicho pega. Então, assim, é só para entender que entre o serviço, né, o papel que eles exercem lá na Câmara, que a gente encontra no dia a dia defendendo os interesses dos clientes, tem uma lacuna gigante a ser preenchida, que muitas vezes é o que ele está falando. Por mais que necessite de legislação, você não consegue ali o quórum necessário para que essa legislação ela seja aprovada. Só para a gente voltar um pouco aqui, falar sobre poder público eficiente, por isso que até estou tomando a palavra aqui do Robson nesse momento, mas com muito carinho, viu, querido? Quando a gente fala de eficiência, então, o que eu estou querendo dizer com esse conceito? Que eu pegue o mínimo de recursos dessa pizza gostosa que o Robson acabou de falar, com o mínimo dela, eu obtenha o máximo de resultado. Falando um português muito claro, estou do lado aqui, né, de alguém que está do Poder Legislativo, eu também hoje faço parte, mas o que a gente ouve é que dentro do poder público, em todas as esferas, né, não estou falando só no legislativo, é um cabideiro muito grande, né? E nesse cabideiro muito grande, o que a gente vê é essa falta de eficiência.
Eu acho que acredito que esse seja um ponto que nós possamos debater a partir de agora. Vamos. A necessidade ou não de tantos cargos assim. Vamos lá. Nós temos aí 5 princípios da administração pública, né? O LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A eficiência, aproveitando o gancho do Dr. Olivas, a prefeitura deveria, por exemplo, fazer um planejamento de mobilidade urbana, que encaixaria até onde a competência do Uber, né, do aplicativo, táxi, enfim. Todas as ações devem ser planejadas, ter planejamento. É por isso que tem lá PPO, LOA e LDO, né, Plano Plurianual, uma lei municipal de 4 anos do poder público, a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, vai pôr as diretrizes que se vai investir no próximo ano, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, a lei que vai colocar o orçamento propriamente dito do ano posterior. Fazer só um parênteses, então, que você está falando. Por que não pode fazer o que o professor Oliva sugeriu, de contratar vans e de contratar outros para fazer o transporte? Porque não encaixa nesse orçamento que você falou. Não tem previsão. Sim. E a administração pública, ela só pode fazer aquilo que tem previsto. Se não foi previsto, para que eles possam criar despesas, aí eles dependem do legislativo. O formalismo legal é essencial à administração pública. Não existe administração pública sem o formalismo legal. MV. Isso. Esse ano você discute... Exatamente isso. Então, assim, o que é um poder público eficiente? Eu ia falar no final, mas vamos falar agora para a gente conversar sobre isso. É um poder público que tenha responsabilidade dos gastos públicos, honestidade dos gastos públicos, que é uma grande dificuldade do nosso país, a corrupção. Não podemos fingir que não existe, tá? Que tenha a celeridade, a morosidade. Hoje é a maior dificuldade do poder público. O Barbosa já dizia: a justiça lenta é uma injustiça disfarçada. Tá? Então, assim, o poder público eficiente passa principalmente na agilidade das ações do poder público, tá? E a eficiência, estar antenado, estar em sintonia com aquilo que é prioridade na população, aquilo que é necessário para a população. Então, o poder público hoje passa por isso. Então, posso acrescentar mais um? Claro, eu estou bem resumido aqui para a gente debater mesmo, tá, gente? Eu acho que, de certa forma, não generalizando, mas pode ter a mesma condição de comparação com a iniciativa privada. Então, por exemplo, o cidadão brasileiro, médico, trabalhador da iniciativa privada, para 44 horas semanais, tira 30 dias de férias no máximo por ano, recebe em média um salário mínimo e meio, média brasileira. O salário público em geral no Brasil, às vezes tem férias de 45 dias por ano, muitos trabalham bem menos 44 horas, especiais, tem vários benefícios penduricários ali de licença, prêmio, isso, aquilo e tal, que encarece o custo, reduz a eficiência, e às vezes você vai numa repartição que, numa indústria, tem uma pessoa fazendo o trabalho de 3, às vezes uma repartição tem 4 fazendo o trabalho de 1. Eu vou acrescentar a sua fala, que fica mais interessante e é algo que ele vai enfrentar lá agora. Concurso público. Para quem que o concurso público é interessante? Pode ser uma forma democrática de selecionar. Ok. Porém, depois que entra lá, não tem meritocracia. Tem um plano de cargos de carreira ali que segue um automatismo baseado no tempo. Não existe avaliação de desempenho real que existe na iniciativa privada, que é todo dia. Sim. Na iniciativa privada, se você não está todo dia, você está na rua amanhã. Sim. E a estabilidade, ela acaba acomodando um pouco. Ela é necessária em alguns cargos para evitar ali as vinganças e tal, aquele negócio que existe, né? Represálios e tal. Por outro lado, ela acaba engessando um pouco essa capacidade do salário. Não é Aí, pouco, fechando com uma pergunta que eu não sei, eu não sei como funciona, mas, por exemplo, na prefeitura, aqui de Itajubá, a impressão nunca só trabalha da parte da tarde.
Depende da área. Quem trabalha no centro administrativo trabalha do meio-dia às 6. Tá? Depende de 6 horas por dia, então. No centro administrativo, sim. Daí depende, vamos supor, tem alguns locais fora do centro administrativo que trabalham 8 horas. Tem funções que o concurso foi para 6, o concurso foi para 8. Mas na prefeitura, no centro administrativo da prefeitura, são 6 horas. É do meio-dia às 6. Um cursado ali é 30 horas semanais. 30 horas semanais. Tá? Então, assim, quais são alguns desafios? Servidor público, mas então você não concorda com o servidor público? Não, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas é um desafio. Porque o bom servidor público é maravilhoso. Ele traz estabilidade e segurança jurídica para a máquina pública. Cara, mas o mau servidor público, para você... administrativo, o senhor acha que não iria... Olha aqui, na prática, a grande maioria dos planos administrativos não dá em nada, no máximo uma advertência. No quanto se exonera, muitas vezes ele vai na justiça, entra com ação na justiça e o Poder Judiciário manda voltar para o Poder Público. Então, assim, muito caso de pessoas que matam o serviço, eu posso faltar 30 dias seguidos ou 45 intercalados. Vão lá, falta até o limite no ano que pode faltar, entendeu? Volta a falar, não é a maioria, tá bom? Deixa bem claro isso, mas acontece. No privado, você sabe muito bem que os dois maiores problemas da iniciativa privada é justamente as faltas, né? E a falta da rotatividade, o absenteísmo e o turnover, né? Fala lá. O que acontece? Quando você pega o turnover, não tem esse turnover, não tem essa rotatividade, porque são fixos, por causa da estabilidade. Por causa da estabilidade vem o absenteísmo, que é o quê? Excesso de faltas justificadas e, como dizia a mamãe, o defunto, quando encontra quem carrega, até balança, né? E aí ele vai ganhando espaço. E essa questão de que quando fala do poder público efetivo, o César colocou várias questões aí, 45 dias de férias, esqueceu de falar que emenda todos os feriados, ele tem um monte de coisa. Só que o funcionário é bom, cara. Só de ele trabalha muito, também não. Tem os funcionários bons, nós vamos generalizar, mas quando a gente vê a máquina pública funcionando, a gente vê que, infelizmente, os funcionários bons, me perdoam, são exceções. Na Prefeitura de Itajubá, ilustrando, exemplificando o que você falou, hoje, os dados de hoje eu não tenho atualizados, tá? Mas há 2 anos atrás, dava mais de 6% de atestado médico. Numa empresa privada, isso gira em torno de 1,5%, 2% de apresentação de testado, no máximo. Mais de 6%. Então você vê que o número de testado é muito maior, tem uma série de dificuldades. Outro desafio do poder público, a lei de licitação. A licitação, ela é ótima e péssima ao mesmo tempo. Ela é ótima para dificultar um pouco a vida do gestor vagabundo, desonesto, corrupto, tá? Mas ela é péssima para o bom gestor, para o bem intencionado, para o honesto, que amarra demais a celeridade necessária do poder público. Por isso que hoje, que eu falei para vocês, um poder público eficiente, ele tem agilidade na prestação de serviço. E um dos impedimentos para ser ágil é a lei de licitação. É necessário? Volto a falar, tá? Mas é um mal necessário. Por quê? Vou pensar bem antigamente mesmo aqui, os gestores públicos, os prefeitos, andavam com um talão de cheque da prefeitura. Tinha que pagar conta. Você deve lembrar disso. Tinha que pagar conta. Quanto que deu aí? Tantos caminhões de terra, de pedra para a prefeitura. Tá aqui, dá o talão de cheque, dá uma pessoa. Por isso que foi criada a lei de responsabilidade fiscal, enfim, a lei de licitação, todas essas situações. E daí, de volta aonde eu queria falar, na eficiência. O juiz Celso Antônio Bandeira de Mello, ele falou o seguinte, que a emenda constitucional 19, né, de 98, que trouxe ali o nosso mais novinho lá, princípio legal, o princípio da eficiência, ele fala que isso é um adorno bonito para a nossa legislação. Tá? Eu não sou tão radical quanto ele. Por que ele fala que é um adorno, tá? Agregado? Porque falta muita fluidez jurídica para você mensurar a eficiência no poder público. Tá? Princípio da eficiência. Espera aí. Como que eu vou mensurar isso legalmente falando? Como que eu vou aplicar uma boa administração, que é algo totalmente subjetivo,
né? Mas eu acho que é necessário. Daí quero dar um exemplo agora, porque eu acho isso que é necessário. A boa administração, o Brasil é feito de óbvios, né? A gente vai num banheiro público, está lá, né? Urine no vaso, após o uso dê a descarga, lave as mãos e feche a porta antes de sair. É óbvio. Mas se não tiver óbvio, ele não faz. Descarga, você falou, né? Dê descarga. Descarga, né? Dê descarga. Então nós vivemos num país do óbvio. Então muitas vezes a legislação trazendo algo tão óbvio e já implícito na situação, na necessidade do serviço público, na função do serviço público, ela tá, na minha opinião, ela tem sua necessidade, ela não é supérflua, não é só um adorno, tá? Por que eu falo isso? Até então, a maioria dos gestores públicos, ele tem uma preocupação muito grande com o legal. Isso é legal? Isso pode? A lei permite? Mas muitas vezes eles deixam de pensar. Isso aí vai realmente ser útil para a população? Vai ser eficiente? Então, criar algo tão nobre, tá? Uma emenda constitucional, algo tão complexo, não é fácil mexer na Constituição. Você colocar lá algo óbvio que prega a eficiência, sim, é uma forma objetiva de puxar a orelha dos gestores públicos. Não adianta você fazer o que a lei manda, tem que fazer aquilo que a população precisa. Então, o poder público eficiente, ele passa principalmente pelo princípio da eficiência. É óbvio, né? Redundância falando isso. Mas por quê? Porque nós temos que chamar a atenção. A minha ação, ela é moral? É. Ela é pública? Está dando publicidade da minha ação? Sim. Ela está sendo legal? Tá. Ela está sendo impessoal? Tá. Não estou fazendo para ajudar uma pessoa, o Zé ou o João, para ajudar todo mundo. Mas está sendo eficiente? Não. Então, qual a necessidade disso? Então, muitas vezes, as pessoas se mensuravam um bom gestor porque ele fazia tudo dentro da legalidade, da moralidade, da publicidade, mas não tinha eficiência. Tá? Não tinha eficiência. Pois... Posso pegar a calma? Eu penso que a ferramenta pode ser boa, né? Eu acredito que o poder público ele já tem muita coisa boa para nos oferecer. A questão é quem usa a ferramenta. Exatamente isso. Não sabe usar e aí não faz. Exatamente Então, isso. nós temos, na sua maioria, na minha opinião, tá? As pessoas, isso assim, em todas as esferas do serviço, eles são despreparados para exercer essa carga, para exercer aquela função. E aí, não tem nem como, né? Esperar a eficiência de quem não sabe usar a ferramenta, aí é bem complicado. Exatamente isso. Porque a pessoa começa confusa. Passa para determinado departamento que ela não tem habilidade nenhuma, ela não tem as competências necessárias para aquele departamento, mas é ela que vai ficar ali. Permita-me só um adendo, Robson. O senhor falou da licitação. Veja que interessante, tá? Quando a gente pega dentro da história, que é a minha praia, a história da administração pública, da época do Brasil Império, para passar a proclamação da República, aquela coisa toda, era uma gestão administrativa patrimonialista. Eles achavam-se donos do Estado, que é o cheque. Então, eu faço o que eu quero, o bem comum era meu. Era patrimonialista. Então, a partir do momento que a pessoa assume o poder de gestão, ele fala assim, mas eu posso fazer o que eu quero, é meu dinheiro. É o meu dinheiro. O que acontece? Quando chega na época do Getúlio Vargas, a corrupção estava estourando tanto que ele traz, então, a gestão administrativa burocrática. E ele burocratizou de uma tal maneira no sentido de dificultar a corrupção. Porque quanto mais lugares tiver que passar, quanto mais gente tiver que bater o carimbo e assinar, mais dificulta a corrupção. Isso é verdadeiro. Sim. Não tem uma linha reta. Você tem que passar. É difícil, tanto é que você vê que para montar uma corrupção é uma teia, é um negócio que você fala, caramba, quando a Polícia Federal desbarata uma quadrilha, que você vai ver naquela quadrilha, tem delegado envolvido, chefe de cartório envolvido, juiz envolvido. Você imagina o tempo que levou para conseguirem os jogadores certos para a seleção de corrupção deles. Né? Aquilo ali é uma coisa, por isso que é institucionalizado. O que acontece depois? Nós viemos na gestão atual, que é a gestão administrativa gerencial baseada na iniciativa privada, que é dos resultados. Tanto é que acho que o Robson não citou, mas essa eficiência foi colocada depois.
ela não tinha eficiência na legalidade, impessoalidade, moralidade. Eram os 4 Eram os princípios. 4 só. A eficiência foi colocada. Depois 98. o Robson bem disse ali, que é um puxão de orelha, cobrar o óbvio de alguém. Você entendeu? Então, o que acontece? A licitação é um resquício da gestão burocrática que ficou, que a gente vê que ela não é eficiente para se alcançar a eficiência, mas extremamente necessária num país que aí é complicado. Aí a gente tem que... aquilo que a gente fala, vamos escolher em quem votar, gente. De uma forma... Lembra que eu falei no primeiro dia lá com a Dilson, que eu falei assim, olha, o político, mas a ser politizado de forma racional, que é aquilo que o Robson falou, você pode não ter empatia com o fulano, mas você tem que compreender que, de repente, o projeto que ele está apresentando é válido. E aquela questão da eficiência é isso. Este projeto aqui, ele vai ter um alcance... O professor Regis colocou muito bem a analogia da pizza. Eu só tenho essa fatia. Eu tenho que maximizar essa fatia para alcançar o máximo a população, tentar oferecer o máximo à população. Então, nós temos o orçamento do esporte. E nós sabemos que dentro do esporte tem determinadas categorias necessitando urgentemente de fomento e tem categorias que não estão necessitando. Aí você vai catar nessa fatia e vai me perdoar, empolguei aqui. Não, mas é isso aí. Mas eu quero levantar uma provocação que o César fez ali. Eu acho que está relacionada a tudo isso que nós estamos discutindo de eficiência. Vamos voltar ao nosso historiador. Nós tínhamos, então, feudalismo, passamos para um Estado liberal, então deixamos de ter o rei dominando tudo, e passamos a ter ali, então, o quê? Uma classe que tem a grana para que eles possam ter condição de comprar alguma coisa. Né? Eu tenho dinheiro, mas não tenho o que comprar. E me permita, o pessoal coloca a Revolução Francesa como um grande marco, mas a Revolução Francesa, superiormente falando, foi um grande golpe da burguesia. Porque ela era o terceiro Estado, ela não tinha as benesses do Estado, e nós tivemos esse golpe depois, em 1889, coincidentemente 100 anos após a Revolução Francesa, que eles falam que foi a Revolução Francesa do Brasil. E isso acontece por quê? Porque em 1888, a princesa Isabel, numa canetada, corrigiu os escravos, de uma forma também extremamente bem intencionada, mas insana, que um decreto dessa envergadura, um parágrafo só, quer dizer, é um negócio louco. E aí eles perderam a grande mão de obra e pessoal, nós temos que continuar. Vamos pegar do Estado, vamos. Então, é essa questão. Saímos da letra, que era Deus, e entramos nas letras, que são as leis. O Estado de Direito. E aí nós vamos aqui agora, né? Pessoal, indicação bibliográfica. Alex de Tocqueville, A Revolução. Conheçam os bastidores da Revolução Francesa para entender isso que o professor Oliveira está falando. Mas por que eu estou falando isso? Saímos, então, de um Estado liberal. Bom, eu não posso deixar tudo muito liberal, porque senão a exploração é muito grande. Quem tem o dinheiro vai explorar quem não tem. E aí é necessário, então, introduzir o Estado social. Para que aí, sim, peraí, eu sou o Estado, então eu preciso ceder algumas coisas para que faça sentido existir o Estado. Segunda dimensão dos direitos humanos. Né? Exato. Entrando do liberal, que é a primeira, os direitos individuais, políticos e civis. Mas peraí, agora? E nessa dimensão do Estado social, por isso, a hora que você falou aqui, sim, é o meu questionamento com a sociedade que nós vivemos. Quando nós saímos desse Estado social também, em que se promete tudo ao cidadão, o que nós criamos a partir dessa mentalidade? Um cidadão subserviente. Ele depende do Estado. E a partir do momento que você tem, né, aí vamos nas próximas evoluções do Estado, né, sai desse Estado social, chegamos ao Estado democrático, né? Nesse Estado democrático, o que nós encontramos diferente? Na verdade, é só escolher aquilo que pode ser aplicado dentro do social. Inclusive, como uma nova vertente, a democracia deliberativa, né, utilizada por alguns partidos, onde você reúne numa sala, como nós estamos aqui, representantes da comunidade, e fala assim, olha, eu tenho X de orçamento, onde que vocês querem investir?
Aí entra o problema que o Rolf falou. Eu gosto de esportes, não tô nem aí com a cultura, e aí é onde não há investimento. Mas por que eu estou fazendo essa contextualização de uma linha histórica tão grande em tão pouco tempo para entrar nessa provocação? Será que hoje, com o estado que nós temos, com a máquina inchada que existe, ele é capaz de cumprir aquilo que ele prometeu em 1988? Digo mais, não seria o momento de nós cutucarmos os nossos legisladores para que, nós estamos falando em âmbito municipal, não vai chegar em você, mas para que os nossos legisladores federais, eles tenham a compreensão de que essas mudanças, elas são necessárias, e muito embora, até o que a nossa colega está falando de retrocesso, nós entendermos que a diferença que existe do nosso direito para o direito, e vocês que estão entrando agora, vocês vão aprender ainda, né? Daquilo que é positivado, que necessita estar escrito, né, num livro, e aquilo que ele é principiológico ou conceitual, que basicamente é aquilo que os Estados Unidos seguem. Se nós formos fazer aqui uma comparação, são culturas totalmente distintas. Até a forma, digamos, de civilização é diferente. Eu falo no sentido até mesmo de como foi a nossa... quando nós... formação histórica. Exato. Passa por processos diferentes que levam a ideologias diferentes. Mas a minha grande provocação com vocês é o sistema capitalista, da forma como ele existe, o Estado como ele existe hoje, ele está fadado a chegar a uma ruptura, assim como aconteceu do feudalismo para o capitalismo. Nós chegamos num momento de desigualdade tão grande que o próprio professor, na sexta-feira, já estava falando. Nós somos privilegiados por termos a oportunidade de estar tendo esse debate, porque são poucas as pessoas que podem fazê-lo. Mas em fazendo, por que não mudar a mentalidade de quem está aqui, e não eu propondo essa mudança, mas cada um de vocês promovendo essa mudança, para que uma nova forma de organização de Estado possa surgir. Professor, sobre o exemplo dos Estados Unidos, eu li um artigo do Ricardo Amorim, que estava fazendo essa comparação do trabalhador, né? O pessoal tem sonho de trabalhar nos Estados Unidos, é o país da liberdade, sonho americano e tal, e todo mundo quer ir lá ganhar vida, ganhar dinheiro, e ele estava comparando isso aqui, um país que não tem direito trabalhista nenhum, que não tem férias garantidas, não tem 13º, não tem garantia, não tem isso aqui, daquilo. E onde as pessoas brigam para entrar, o nordestino quer trabalhar, porque quer ganhar em dólar, quer ter oportunidade, porque tem emprego e tem um padrão de vida bom. Enquanto que o Brasil tem muitos direitos trabalhistas, muitos benefícios, mas não são de todos. Hoje, 40% está na informalidade, 15 milhões de empregados e tal. Então, muitas vezes, é questionar essa questão de ter muita coisa escrita, mas pouca coisa praticada. Né? E aí, aquilo que está escrito é considerado um direito adquirido, ninguém aceita perder isso, voltar atrás. Daqui a forma trabalhista foi muito questionada porque ela cortou muitos direitos, mas cortou muitos direitos de pessoas que nunca tiveram também. Né? Então, foi pessoas que estão na informalidade, aumentou a informalidade, nunca tiveram esses direitos, estão inscritos, nunca tiveram uma educação boa de qualidade, nunca tiveram saúde, nunca tiveram direitos trabalhistas, né? E continuam não tendo nem emprego, né? Sim. E querem o quê? Para os Estados Unidos, porque lá não tem legislação nenhuma, não tem proteção social quase nenhuma, nem o Seguridade Social não tem, nem uma saúde de graça, a saúde é paga. E ruim. Se você sentir mal, se não tiver dinheiro, você não é atendido no hospital, é diferente do SUS nosso, que é de graça para todo mundo e tal, começa por aí, né? Sim. Então você paga a saúde, você paga a educação, você não faz a faculdade, não existe faculdade pública federal nos Estados Unidos, as que são públicas são ruins, né? São algumas poucas, né? Então você tem dinheiro, você joga futebol americano muito bem, ou joga basquete muito bem para estudar, né? Sim. É uma realidade diferente e todo mundo quer ir para lá, enquanto que aqui nós temos tudo no papel, mas não. Exato. Esse ter tudo no papel, vamos lá.
A legislação, por exemplo, esse tempo atrás, há alguns anos atrás, ela foi atualizando, vem sempre atualizando. E das mulheres, mesma coisa. A nossa amiga de Brasópolis estava falando do Conselho da Mulher lá. Tem uma série também, eu não assisti, só um pedaço. Estava passando, acho que é Made, que chama, na Netflix, né? De uma moça que teve um problema conjugal e ela foi num abrigo. Na legislação nossa, prevê esse apoio à mulher, tá? Mas na prática, não tem esses abrigos. Onde eu quero chegar? A nossa legislação prevê várias ações para a população, o direito à saúde, à educação, à cultura, os nossos direitos sociais, ali, as garantias fundamentais, que na prática, muitas vezes, nós não temos, que é o que você disse. O que eu entendo disso? Deveria ter isso. Por que tem isso? É bom ou não? Sim, é bom ter. Eu vejo isso como um horizonte ético. O que é um horizonte? É algo que você olha distante. Então, quando você caminha para o horizonte, você vai andando em direção ao horizonte. Você nunca vai chegar no horizonte. Quando chegar lá, você já está mais adiante. Então, a legislação nossa, muitas vezes, ela cria o cenário ideal e aplica no que for possível, na realidade momentânea ou naquela fatia da pizza do orçamento. Então, esse horizonte ético, ele é necessário na administração pública, tá? Muitas vezes é injusto, tá? Porque algumas coisas são mais objetivas, mais concretas e mais necessárias a curto prazo. Mas, de um modo geral, essas ideias previstas na legislação, seja da mulher... Vou dar um exemplo. A saúde. Quase todos os dias, as prefeituras são acionadas pelo judiciário para dar medicamentos à população na qual não encontrou nos postos de saúde do município. Tá? Mas espera aí, se o município sabe que vai notícia, perde, porque já não compra. Muitas vezes tem alguma discussão entre a responsabilidade do município. Alguns medicamentos é do município, outros medicamentos são de responsabilidade do Estado, tá? Mas também, às vezes, o custo para manter o medicamento, não ter procura, fica inviável. Então, muitas vezes, espera a pessoa ir na justiça, o Estado manda, quando o Estado manda, ele vai lá e compra e paga aquele medicamento. Então, esse horizonte ético serviu para estar lá, serviu para fundamentar o Poder Judiciário quando provocado por uma necessidade. Então, esses abrigos para mulheres que sofrem agressão, que não existe na prática, em quase nenhuma cidade, poucas cidades têm isso, não sei uma cidade no Brasil que tenha isso hoje, já tá? Mas ter a previsão legal vai dar um amparo quando a justiça for provocada, é o horizonte ético. Nós temos um caminho, uma direção a olhar, em como ter um poder público eficiente, e temos que caminhar nessa direção. Então, a nossa Constituição, muitas vezes, muitas pessoas falam que ela é utópica, que ela é real, que ela é injusta, porque ela fala um monte de direitos, garantias, mas na prática não o temos, mas, na minha opinião, ela não é utópica. Ela é esse horizonte ético necessário para nos dar um caminho no qual perseguir. Então, eu quero deixar essa reflexão para vocês também. Mas, infelizmente... Desculpa. Pode falar, né? Levantar aqui provocação. Falando de eficiência, alguém já tentou entrar no portal Transparência? O que o senhor acha sobre a eficiência da transparência do setor público? Porque eu penso assim, será que o problema está nas licitações, está nas legislações, está nos atos do poder público? Será que está lá mesmo? Porque quem tentou entrar, você vai achar o valor do que foi comprado uma caneta. Você consegue achar dentro daquele emaranhado de caminhos lá? Eu não consegui achar, não. O brasileiro é quem não. Sim. O transparência é complexo. Lá eles atingem o quê? O direito da publicidade, está publicando os atos públicos, o direito da legalidade. Mas não está muito na moralidade, né? Porque dificulta muito ali o acesso, claro, da informação. Mas, assim, é difícil de você ter a informação, pelo menos tem que ter, tá? Todo o ato público tem que ser publicado. Mas realmente não é tão fácil assim você olhar todas as informações ali,
Tá? Tem que... Depois que você pega o jeito, vai, mas no comecinho realmente é meio difícil. Viável seria ter a pessoa comprou lá 1 milhão de canetas para pagar o ano de prefeitura. Tem que ter fácil acesso à população, uma caneta por 50 centavos. O cara ir lá na papelaria e ver se realmente é mais ou menos esse valor mesmo aí que está pagando. Será que não pagou, às vezes, 2, 3 vezes mais do que eu compraria em papelaria? Teria que ser um negócio mais fácil, o acesso à população para. Deveria ser mais fácil. Só que alguns casos, na maioria dos casos, você não pode dar a interpretação no processo de compra. Tem que ser literal da forma que for comprado. Tá? Mas realmente o sistema de divulgação das informações é bem estranho, bem difícil acesso. Assim, bem difícil de interpretar ali a situação. Não discordo de você não, viu? Bom, você ia falar? E falar sobre aqui os direitos sociais, a gente vê que não contempla, né, todo brasileiro. Porque quando eu pesquisei hoje, e mais de 244 mil crianças e adolescentes de 6 a 14 anos estão fora da escola. Né? De 15 a 20 milhões de brasileiros estão na fome hoje, não têm uma alimentação. Como o colega que falou, 15 milhões aí estão desempregados. E mais de 221 mil moradores de rua. Então a gente pode notar que a gente não está sendo contemplado. Não é todo mundo que está sendo contemplado. E na minha visão, na minha concepção, eu creio que a máquina pública, ela tem, como a colega disse, tem a ferramenta, tem o dinheiro, né? Porque o imposto a gente paga e é bastante, mas infelizmente não é bem aplicado, a máquina não tem funcionado. Obrigado. O que você... Eu acho que também pessoas estão um pouco acomodadas. Elas não vão adiante para mudar o entendeu? O meio cultural. Então, seria que deve lembrar, com a pandemia, eu dei uma mensagem, então, perguntando como seria referente às atividades, porque meu filho, ele usa escola musical. Então, passou um tempo e eu estava achando estranho que ninguém falava nada, absolutamente nada, e eu questionei a volta. Eu dei uma mensagem para ele, e ele também tinha TV, então como seria, como seria, eu acho que é uma questão muito grande, simplesmente deixar os nossos filhos, e aí, no caso, a prefeitura em si, e na hora que a gente falar, eles podem por aqui. Ou seja, um atraso muito grande para ele. Hoje eu vejo por quê. Quando eu questionei o Robson, ele me respondeu totalmente como seria, e logo em seguida começou a fazer atividades impressas, eu como mãe, e o atraso que meu filho seria, nós contratamos uma professora particular para que ele pudesse ter sido alfabetizado. Por quê? Faltou isso. Se hoje, com as aulas presenciais, a professora do meu filho chegou e me falou, ele é o único alfabetizado na sala de aula. Ele é o único que tem essa alfabetizado. Ou seja, esses 2 anos de pandemia, o robotismo não leva as pessoas adiante, reclamam e mudam totalmente a situação. Não só no município, no país, eu acho que no geral. Eu acho que nós vamos acomodar. Muita gente usou assim, as possibilidades jurídicas da pandemia para se esquivar de muita responsabilidade social. Virou muleta. Virou muleta para muita coisa. Virou muleta. Óbvio, permita-me só, eu vou falar um exemplo real para retratar, talvez próximo à realidade nossa de Brasil. Minha prima, de uma empregada. A empregada trabalhava na casa dela, bonitinho, toda empregada já tinha ensino médio. Trabalhava na casa dela. A empregada, então, estava querendo fazer um Enem para tentar fazer uma faculdade à noite, alguma coisa assim. Aí, o meu primo pegou e incentivou. Falou, não, é isso mesmo. Você tem que estudar mesmo, sabe? Você tem que buscar melhorar cada vez mais. A esposa dele deu um pedido. Você tá louco? Você não percebeu que se ela fizer faculdade, nós vamos perder a internet? É o remédio do Brasil. Não tem interesse. Aí cai naquela questão do direito fundamental. As leis no Brasil são protecionistas, mas eu fico questionando até que ponto essa proteção que o cidadão tem é benéfica a ele.
Porque muitas vezes uma situação protecionista ela vira assistencialista. E a pessoa acomoda naquele lugar, ou não é nem que ela acomoda, não é dado a ela o desenvolvimento crítico para ela entender que ela tem que sair daquele marasmo, que ela tem que sair daquela situação. Por exemplo, um dos maiores engodos que colocaram no Brasil, me perdoem, é o ensino superior. Nós temos agora um monte de gente com ensino superior trabalhando no mercado que não necessitaria daquele ensino superior. Então, nós temos que entender que ensino superior é vocacional, é para quem quer, é para quem quer fazer. Não é para questão de status. E aí temos que retornar àquela questão. Está faltando capacitação no Brasil. Teve um empresário no Nordeste que estava dando uma entrevista que ele falou assim, eu tenho uma placa, 15 milhões de desempregados, César. Eu tenho uma placa ali. Tem 15 dias que aquela placa está ali. Preciso de vendedor. Com 15 milhões de desempregados, não apareceu ninguém? Apareceu. Mas a pessoa não sabe ler um manual para poder vender um produto para mim. E eu não posso contratar uma pessoa para prepará-la para trabalhar para mim. E eu preciso de uma pessoa para amanhã, para entrar para trabalhar. E aí falta capacitação. Esse é apenas um dos casos. As pessoas também têm essa questão que você pega hoje no Brasil 50 milhões de brasileiros, um quarto da nossa população, vive na extrema pobreza. Nós temos aí gente que não tem saneamento básico, e não é lá no lado norte e nordeste, não, aqui na região sudeste mesmo, que não tem. Então, vem aquela questão para nós do poder público eficiente. É este olhar, porque agora permite uma crítica ácida para esta questão. As pessoas, quando entram na política, não entram no federal, tá? Porque a semelhança é mera coincidência. Eles entram lá com duas finalidades: criarem leis para se blindarem e para se beneficiar. Eles criam leis para se beneficiar e criam um monte de leis para ser blindadas que eles ficam intocáveis. Você não consegue chegar até eles. E aí, é claro que nós vamos cair numa questão de moralidade, e a moralidade é um conjunto de normas adotado por determinado segmento, por determinada sociedade, que virou uma prática. Então, quando vira e fala assim, não, nós temos que dar um tiro do cair por fora, porque já faz parte da prática, aí eu vou lá no carnal. Um país que tem uma população ética jamais terá um governo antiético. Porque aquele governo que está lá somos nós mesmos. Aquele pessoal que está lá é a nossa democracia representativa. E nós não temos ainda um Estado democrático de direito. Nós estamos almejando chegar até ele. Que aí cai naquela questão. Quem tem o Estado democrático de direito é os Estados Unidos. Só que já vem outra diferença. Nós não temos nenhum vermelho na nossa bandeira, que não tem nada a ver com esquerda, não tem nada a ver com PT, porque a bandeira da França tem vermelho, a bandeira dos Estados Unidos tem vermelho, que é o vermelho da luta pela independência. Eles lutaram pela independência deles ali, eles se fizeram. A nossa independência foi mentira, a nossa independência foi comprada. Então, a nossa cultura aqui, infelizmente, é essa. E aí, nós, professores, educadores, tentamos passar para os nossos alunos saírem da bolha, saírem da caixa, começar a enxergar além e procurar conhecimento. Conhecimento é poder, conhecimento liberta, conhecimento te dá autonomia. Mas agora vem outra crítica. Tem 15 anos que eu dou aula no ensino superior. Tem alunos que me ouviram falar um tanto de vez. Hoje eu encontro com o aluno e ele não evoluiu nada. Então não me venha com esse papo de que escola muda. Muda aquele que quer mudar. Então a primeira mudança tem que ser suas mesmo. Tem que ser de dentro de vocês. Procurar conhecer, procurar ler mais, procurar compreender, procurar ter autonomia intelectiva, ter autonomia. Vire e fala assim, nossa, o professor fala bem. Eu não falo bem. Eu estudei muito para ter o que falar para vocês, porque fala bem que tem conteúdo de fala. E para ter conteúdo de fala, nós temos que nos debruçar em livros, temos que ler para poder chegar e falar. Ah, eu acho tão bonito aqui, tão pouco atrás. Tem a inveja boa. Então, tem essa questão no Brasil, que eu juro para você, hoje em dia, é aquela polarização que é ótima, Maquiavel, dividir para governar. Veja bem, tem manifestação anti-Bolsonaro, tem manifestação não sei o quê,
E o povo não une para uma manifestação por si só, pela conta de luz que está exorbitante. Você não vê manifestações na rua com uma bandeira só. Não tem. Itajubá mesmo. Quando que a população itajubense vai para a rua? Vai, a população inteira. Você vê se não bota medo no pessoal que está lá. Não, é carnaval tem. Não, carnaval tem gente que sai daqui para ir em Dubai assistir final de jogo. Tem gente que chora por causa do time. Tem gente que conhece tudo que acontece no time, mudança de técnico, o nome do jogador, e não sabe nada da política aqui do lado. Até quando é isso? Final da novela, né? Desculpa, professor, mas Eu acho que, parabéns pela fala, acho que todos os nossos alunos precisam, né, realmente entender isso, que eu falava com eles no começo, que todos que estão aqui, inclusive os veteranos, sabem disso, pontos não são um problema. Nosso problema, enquanto professores, é o conhecimento, né, que nós buscamos passar para vocês, porque essa metodologia Croton, com 40% a mais do que a nota máxima, 14 mil pontos para vocês conseguirem 6 mil, é uma colher de chá bem grande em relação à pontuação, né? Eu vou mais além. Eu não estou fazendo, não é antiético, porque é público. Quando eu dava aula na FEB, eu você lembra no processo deles lá. Média 70. Caramba, por favor. Média 70. Se eu não tivesse 70, eu falo, você deu aula. Média 70. Aí a gente aplicava tudo, ficava aquela turma de final. Quando eu ia para a final, a média era 50, mas você não tinha que tirar 50. Você tinha que tirar de interesse. Então tinha gente que ia para a final precisando tirar 2,5, 100. Lembra? Aí passava todo mundo, você falava assim, não, eu não estou falando que é para ferrar, eu não estou falando nada, mas tem que haver critérios diferentes. A gente dá um trabalho para o aluno, coloquem uma coisa na cabeça de vocês, quando nós damos trabalho, nós estamos ajudando vocês a montarem um banco de estudos para vocês saberem o que ler a respeito daquilo. Eu não vou fazer esse trabalho, o problema é seu. É você que vai assinar a tua vida amanhã, não sou eu. Aí eu enganei, porque é a mesma coisa. Aí eu colei, parabéns para você, você que colou é que amanhã vai roubar. Amanhã vai ser corrupto no setor público, porque aquele que cola busca atalho, aquele que busca atalho não é ético. Mas aí eu vou perder um ano, perca, mas ganho dignidade. Olha no espelho sem ficar preocupado se o teu cabelo está bonito ou não. Você quer fazer um teste com você mesmo? Se olha no espelho, fique olhando e fala assim, eu confidenciaria com essa pessoa o maior segredo que eu tenho. E eu assinaria para ela um cheque em branco. Eu queria ser sócio dela. Se você fizer uma autocrítica séria, você nunca seria sócio de si mesmo, nunca contaria um segredo para si, nunca confiaria em nada. Na hora que fizer essa reflexão, você começa a ver a pessoa que você é. É esta a grande questão. Ética não é discursivizada, ética ela é anotada. As pessoas te observam na tua prática. Não é discurso político, é prática. Nós vamos lá no Teodoro Santiago, revelemos mais por atos do que por palavras. Sabe, as pessoas hoje em dia estão muito, desculpa, a internet criou a idiotia. Tem pessoas postando textos na internet e sendo ovacionados que nós conhecemos que na nossa roda de bar não teria nem fala, porque ninguém daria a guarida. E estão ali falando. A gente que é advogado vê cada absurdo ali do pessoal falando e a gente entra e vou ser sincero, faço um teste, posso colocar a coisa mais absurda do mundo lá, vai aparecer um Peter Coutinho. É aí que eu estou ali. Aí que os três poderes, né? Os três poderes. Instagram, WhatsApp, Facebook. Mais simples. Não tem muitas informações. Às vezes é nem só por causa que eles não têm interesse. Muitas vezes não tem como procurar, ou às vezes não tem sabedoria. Às vezes eu acho que seria bom saber como todos eles saísse lá da cadeira lá, de ouro, lá no lugar, e fosse apresentar as pessoas mais simples, mais porque daí eles poderiam ter a mesma igualdade da gente.
bem na sociedade e que seria um mais igual. E não tem tanto de igualdade social e Perfeito. Viu? Mas é isso aí. Falou Para bem. quem estava com vergonha ontem, Viu? olha a Falou bem. evolução. Olha a evolução. Só para você ver como é que o meio em que você interage faz com que você consiga se expressar. Alguém aqui falou alguma coisa contrária do seu pensamento? Não. Todos pensam exatamente da forma como você colocou para a gente, e até falava com o Robson aqui agora. O problema da forma como você coloca, em relação ao Estado, que é a nossa discussão de hoje, está na educação básica. Por quê? Aí vale a expressão que a gente ouve, né? Que até dói no ouvido, mas que a gente ouve. Nós formamos gado. É o que nós formamos. Por quê? Mais vale essa população carente, que não entende nada de política, que não entende nada de educação, que não tem interesse nenhum em fazer um ensino superior, porque a quem interessa ter uma pessoa politizada? É a história da empregada, né? Sim? Você vai fazer estudar para perder. Exato. igual no que a cidade faz na China do Pelé. Tem um prefeito lá que foi caçado. E mesmo ele sendo caçado, ele não conseguiu se eleger. Sim. Não sei qual que conseguiu. Mas ele foi. Se ele vai num bairro lá chamado Freeway, não é um pouco fácil. Por quê? Porque ele oferece uma cesta básica, oferece um serviço muito alguém, e ganha um pouco. É isso aí. Agora, se ele for lá num bairro chamado Bode, lá a conversa é diferente. Lá ele tem que saber falar. Sim. Então, isso aí você já vê a diferença de um bairro simples, que a pessoa passa por dificuldade, tentando que eu já sei aquele bairro, que família tá, e você vê a dificuldade que o pessoal assim, que fala assim, que já perderam coisa, direto perto da gente lá, do bairro, pode ser assim também, do bairro também. Só para essa autoanálise que o professor Livros acabou de falar, você já fez essa autoanálise? Você reconhece o mesmo que entrou aqui no semestre passado? Porque eu não reconheço. E hoje eu vejo aquilo que nós precisamos de pessoas assim como você, que buscam a educação e que buscam melhorias para a sua vida. Porque o que todos nós estamos querendo dizer aqui é que a decisão não está em mim, não está no Robson, não está no Olivos, está em você. Aquilo que você vai querer fazer para a sua vida. E eu estou dando você apenas como exemplo, né? Porque, embora não tenha sido seu professor, os professores já me falaram sobre todos vocês. Eu tenho a característica de todos que estudam aqui nesses 4 períodos. Não agora dos calouros, que nós vamos conhecer agora. Mas dos outros 3 períodos, eu sei quem são os meus alunos. Por isso, o meu orgulho e a minha alegria de ver que você, mesmo com todo esse histórico que você está falando, o que você está fazendo na sua vida? Querendo melhorar. Exato. E é o que você vai conseguir aqui, porque é o que nós vamos fazer. Não só eu, mas todos os seus colegas. Porque uma coisa que eu consigo identificar como característica desse curso, em especial da primeira turma, eu posso falar por eles, porque eu vejo isso, é que um apoia o outro em todos os momentos. Então você não está sozinho. Ninguém está sozinho. Então, a importância de vocês entenderem essa semana magna, vocês sentirem esse calor. Esse calor humano, que é o que faz a diferença do nosso curso. Ter um motivo para nos encontrarmos é para tirar esse homem da loucura que é a agenda dele e a gente conseguir falar um pouco sobre algo, né, que ele vivencia, que está no dia a dia dele, no sangue que corre nas veias dele. É até engraçado porque nós, assim como estou falando para você, José, ele é do Jerivá, eu sou do Ano Bom. Ele mora no Jerivá. Eu moro no Ano Bom. Não foi preciso eu
Posso ter conhecido N lugares, mas a minha raiz é onde eu me criei e é lá que eu vou criar os meus filhos. O que eles vão fazer depois disso é com eles. Por que eu estou falando isso para você? Porque tudo aquilo que você conquistar só vai agregar, independente de onde você veio ou o que você faz. A falta de poder público ela é tão grande que eu não mandei para você ainda. Tem um bairro do lado do Ano Bom lá agora que chama Ambrósios, um bairro novo. A gente percebe que o poder público não consegue, né? Apesar dos braços, né, serem grandes, eles não chegam a todos os lugares. Quem faz a capina lá são os próprios moradores, porque a prefeitura não manda, ou manda uma vez por ano, só que é mato. Choveu, cresce. Se não tiver ninguém para cuidar, dá cobra. Cobra pica, mata. Então eles têm que cuidar. Ponto de ônibus não tem. Tem que ficar no sol, chuva. O que eles fizeram? Se organizaram. Aí eu vou te mandar foto agora. Fizeram um ponto de ônibus justamente para que ali os seus familiares, né, tenham onde esperar o ônibus para ir trabalhar, para ir para a faculdade, para ir para a escola. Enfim, eles se organizam onde o poder público não chega. Ele poderia ser presente, mas ele só procura esse tipo de pessoas que precisam de voto. Ele não. Aí nós vamos voltar ao que aconteceu, e não é recente, em 1808. A vinda da família real portuguesa é que trouxe todo esse tipo de corrupção e lixo para o nosso país. Não que antes não existisse o coronelismo, mas essa questão endêmica que a gente não consegue tirar, são raras as exceções que nós encontramos de políticos sérios que realmente querem fazer a diferença. Esse ranço vem de 1808. Todo essa... É difícil. Me vê, pode falar. Nós já vamos encerrar, viu, pessoal? É que... Sabe por quê? Porque uma coisa comum também, que o José estava falando dessas comunidades mais humildes, é a memória fraca. E a memória que não consegue lembrar do que eles fizeram para deixar tudo organizadinho, bonitinho. E aí chega na época da eleição, o cara só chega lá, não, peraí, aqui tá faltando um caminhão de cascalho. Ó, arruma, todo mundo com um sorriso numa orelha, a outra, mas que não resolve nada. E aí aquele que no dia a dia que precisa, eles têm que se organizar, porque cansam de ir atrás dos vereadores, os vereadores cobrarem, mas o executivo não faz a parte dele. Não estou dizendo, e aí volta a minha autocrítica, não que o Estado tenha que fazer tudo, mas por outro lado, ele também não consegue fazer tudo. Acho que esse que é o ponto. Então, a sociedade se organizar, desde que isso, né, não atrapalhe o seu dia, o meu dia, organizar o ambiente que nós vivemos é extremamente saudável, cara. Eu não vejo isso como um ponto negativo. Entendo a sua linha de raciocínio que isso deixa o poder público ainda mais acomodado. Mas, de toda forma, nós conseguimos restaurar um pouco do que era há tempos atrás, onde você sabia o que seu vizinho precisava. Hoje, você não sabe nem o nome de quem é o seu vizinho, quem mora ao seu lado, se ele tem necessidade, se ele não tem. Então, dentro dessa realidade, essas reinserções que acontecem nessas comunidades mais carentes, no meu ponto de vista, é opinativo. Faz sentido. Querido, pode falar. Sim.
Exato. Exatamente isso. O poder público, ele não pode ser o grande pai, e a população não pode querer que ele faça todas as obrigações. Cabe a cada um de nós assumir a responsabilidade da própria vida. É importante frisar isso também, tá? Hoje eu tenho tudo aquilo, eu acredito muito nisso. Eu sou herdeiro de mim mesmo. Então, o que eu tenho hoje, bom ou ruim, é resultado daquilo que eu fiz ou deixei de fazer lá atrás. Então, muitas vezes a gente coloca nossas frustrações, as nossas angústias no poder público também, porque nós não fizemos a nossa parte, correr atrás. Vocês, como aqui, estudantes, né, doutores e doutoras, sentar a bunda na cadeira, desculpa o termo, realmente estudar, sabe? Então, assim, agora, o poder público também tem a função de dividir, trazer uma justiça social, trazer um pouco mais de igualdade nas ações. O pessoal fala muito de meritocracia. Mas no Brasil, a meritocracia, enquanto um corre de carro, o outro de bicicleta e o outro a pé com um prego fincado na sola do pé. Então, o poder público tem que trazer um pouco mais de igualdade nas desigualdades, entendeu? Para proporcionar um pouco mais de possibilidade que as pessoas possam concorrer com o máximo de desigualdade, com o mínimo de desigualdade possível, entendeu? Minimizar as desigualdades. Por exemplo, eu já vendi laranja em campo de futebol, picolé na rua. Eu falo isso com muito orgulho, na verdade. E sem vitimismo nenhum. Quem se vitimiza não cresce na vida. Fica só pegando aí nas críticas. Mas eu tive a oportunidade que, quando eu cheguei na faculdade, eu consegui FIES. Entendeu? Então, o Estado colocou, através do FIES, do crédito educativo, uma forma de minimizar as desigualdades para que eu pudesse realmente formar e concorrer com o mínimo, menos desigualdade, assim, entendeu? Igualdade nunca tem, mas com o menos possível de desigualdade. Mas tem que ter parte da gente. Então é importante a gente ter essa visão. O Estado tem que nos servir, mas ele não pode transformar o Estado numa muleta ou numa justificativa para nossas ações. Gente, falei demais na cabeça de vocês. Eu quero fazer apenas um outro parênteses, aproveitando essa oportunidade que eu falei aqui da gente sentar a bunda e estudar. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um amigo meu e ele era, vou fazer uma analogia, ele era novo, magro assim, igual o João Paulo, assim, sabe? Não é pançudo igual eu, sabe? Cara tudo malhado e tal. E começou a engordar, e eu comentei com ele, muito amigo meu, falei, brinca, você tá engordando, aquelas brincadeiras, tipo, né? Tá engordando, hein? Ele falou para mim assim, não, Rob, sabe o que aconteceu? Quando eu engordei 1 quilo, eu falei assim, depois, em um dia, fechando a boca, eu emagreço. Daí eu engordei 2 quilos, 2, 3 dias, eu fecho a boca, eu emagreço. Depois ele engordou 5 quilos há 1, 2 semanas, se eu fechar a boca e fizer uma caminhadinha, emagreço. Quando vê, ele engordou 30 quilos, está com dificuldade de emagrecer. Mas o que tem isso a ver com direito? Essa é a mesma lógica que muita gente leva para o mundo acadêmico. Eu vou faltar aula hoje, eu não vou estudar, depois, com 1 hora, 2 horas, eu estudo para retirar aquele material que eu não estudei naquele dia. Vou faltar aula 2 dias, entendeu? Depois, aí, com um final de semana, eu tiro atrás do estudo. Então, a analogia que eu fiz de engordar nada a ver com o aspecto físico, tá, gente? Cada um. Mas eu digo assim, vocês entenderem como que muitas vezes tem um peso. Entendeu? Aí, às vezes, você pega, não estuda um dia, 1 aula, 2 aulas, 1 semana. Digo 1 semana em termos de um semestre, né? Perde 1 semana de estudo, vai perdendo, às vezes, por bobagem. Ou você fica num barzinho tomando uma cerveja, ou paquerando uma pessoa que você gosta, entendeu? Ou simplesmente porque está cansado. E quando depois que você forma, você tem que tentar tirar o atraso de uma coisa que você não teria esse atraso. Vocês já vão ter aí, quem quiser levar o mundo de concurso, aí, estudar e tudo mais. Imagina se tiver essas gordurinhas para tentar tirar atrás, essas gordurinhas, vamos dizer, de conhecimento. Então, o que eu peço para vocês, aliás, peço não, né? Vocês têm que fazer, porque não tem nenhuma criança aqui. Mas, assim, se alguém me falasse isso, talvez lá atrás, me desse esse puxão de orelha bem intencionado, talvez eu estudasse mais, embora eu não fosse um mau aluno, não. Aproveitar a oportunidade, entendeu? Tá dentro do ônibus, estuda. Tá à toa, em vez de perder 1 hora no Instagram, estuda. Entendeu? Hoje em dia, nós temos a facilidade dos livros em PDF, então deixa uns 2, 3 PDF no seu celular, até em algum lugar que dá oportunidade, estuda. Tá no banheiro lá, evacuando, estuda.
Não, não estou aproveitando para brincar um pouquinho, mas é verdade. A gente perde muito tempo com o Instagram, com o Facebook, com o WhatsApp, e aquilo que é o nosso futuro é plantar semente para nós herdarmos a herança de nós mesmos. Lá à frente, então a gente é relapso. Depois a gente critica o governo, o Estado, a União, todo mundo, mas não olha para a reflexão. Eu fiz o que era minha obrigação, o meu eu de ontem fez aquilo que era necessário para o meu eu de hoje, colher os frutos que eu quero, que eu mereço. Aliás, estou colhendo os frutos que eu mereço, mas era aquilo que eu sonhava, porque às vezes a gente tem o que merece, mas não é positivo. Então, a gente quer merecer mais lá, vamos plantar semente hoje. Senta e estuda, gente. Façam isso, tá? Eu quero ver vocês voando longe. Senão vocês entram aqui muitas vezes no primeiro semestre querendo ser ministro do STF, no segundo semestre já pensa em ser do STJ, no meio do curso já pensa em ser juiz ou promotor, quando for, fala, nossa, você passando no AB tá bom demais. Entendeu? Então a gente não quer isso, a gente quer que vocês voem alto. Para ter realidade, ok? Muito obrigado, desculpa empolgar, falar demais aqui. Obrigado. Mas é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Estou à disposição para sempre que vocês quiserem, precisarem, estão aqui. Bater um papo. Valeu, Robson. Obrigado. João, tem mais alguma consideração? Esse mesmo? Pessoal, então, vocês já responderam a lista para concorrer aos livros? Opa! E até atendendo, né, algumas solicitações dos presentes, vou colocar dessa forma, dos 3 livros que nós vamos sortear hoje, né, até o decano que fez essa indicação aqui, eu não queria fazer, né, mas foi o decano aqui, doutor Olivas, pelo menos um deles, né, tem que ser aqui para os que estão presentes. Tá bom, Laís? Você nos ouve? Tá bom, professor. Presente Certinho. na sala, né? O computador aí tá desligado. Eu posso ir falando para o senhor? Pode. Tá, vou sortear aqui então. O pessoal de casa vai acompanhando. Vocês acreditam na Laís? Se vocês acreditarem, tudo bem. O primeiro foi o Cristiano Augusto. Cristiano. Augusto. Tá. Pode vir, Cristiano. Já era. Pode dar um livro pra ele lá. O nosso fotógrafo oficial ali vai tirar uma foto. A ele ali? Bom que o Gustavo, além de estagiário, é meu assessor. Sérgio Salvador. Puxar a barriga aqui, né? Obrigado, Gustavo. Próximo, Laís. Roberval Vaz. Meu irmão, Seu irmão ganhou. figura, cara. Ele não tá aí, não. Seu irmão ganhou, não, mas ele tá na sala, ele tá online. Você tá presente? Olha, rapaz, eu não sabia que meu irmão estava assistindo a palestra, não. Tá, seu irmão é aluno nosso. Ele falou mesmo, tá todo feliz lá. Peraí. Laís, entrou agora. Laís, você consegue ver se ele tá aí, na sala? Consigo. Depois entrega pra ele. Não é? Ele Ó, tá na não sala. tive nada a ver com esse sorteio, tá, gente? Ele tá na sala. Tá na sala, sim. Aí, Ele tá tá valendo. assim. Tá valendo. Valeu. Próximo. Mala, cara. O dia que você vem, seu irmão ganha. Viu? Ah, para. Não é? Tá estranho esse negócio aí, ó. Político, sorteio de livro, irmão ganha. Sei A não. próxima é a Ashley. Vou botar uma CPI. Quem? Ashley. Ashley. Muito bem, Ashley.
Que você grava, Fernando? Tanto faz. Dá essa aqui, Fernando. Ele vai te passar pra vocês tirarem uma foto aí, por favor. Arrumar o cabelo. Pode? Desfio, tá? Não tem cara de cascoso assim, não? Não. Mulher tem, né? Tem que levantar o pé, uma perna. Pessoal, mais uma vez, agradeço a atenção de todos vocês, né? Hoje foi uma palestra onde nós podemos muito mais, eu acho que debater o futuro de vocês, além de nós falarmos, né, do nosso tema, que era o poder público eficiente, e ficar a reflexão, né? Acho que o que o Robson disse no começo da palestra é bem significativo. O curso de Direito, muitas vezes, ele vai fazer com que vocês saiam com mais dúvidas do que com certezas. Se o professor conseguir fazer isso com vocês em sala de aula, ele cumpriu a missão dele. Porque ele não está aqui para trazer respostas objetivas. Ele está aqui para trazer questionamentos, questões reflexivas, para que vocês tenham a capacidade de, diante de um cenário, né, contraditório, conseguirem chegar a uma decisão, a um consenso, e com isso, né, terem aí a carreira de vocês. Mais uma vez agradeço, desejo a todos uma ótima noite e nos vemos amanhã, se Deus quiser.